Bom dia, estou aqui com vocês para trazer mais uma mensagem dentro deste projeto Regando as Raízes da nossa igreja Church Raízes. E aqui eu quero trazer para vocês uma linda mensagem. Eu tenho cultivado várias plantas e com elas eu tenho aprendido muito, inclusive sobre nutrientes, de como fortalecer as nossas raízes. Eu plantei vários pezinhos de pimentão, vários pezinhos de tomate. E estudando um pouquinho, eu vi que um dos nutrientes essenciais para fortalecer a raiz do pé de tomate, para ele dar fruto, é o cálcio. Quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente começa a entender sobre a essência da palavra, sobre os nutrientes que a palavra pode nos dar, nós vamos crescendo e ficando cada vez mais fortes, cada vez mais belos para produzir frutos, para chegar nesse resultado final que são os frutos. E hoje eu quero falar sobre um nutriente essencial para a nossa vida, que é a verdade. É sermos verdadeiros, é estarmos dentro da verdade, praticar a verdade. E eu sei que esse é um nutriente essencial, porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então, o diabo ele está por trás de toda mentira da sociedade, da nossa vida, da nossa história, de tudo aquilo que a gente já passou, de tudo aquilo que a gente já viveu, de mentiras na nossa vida, de coisas erradas, mentirosas da nossa vida, E quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente começa a entender o que é a verdade, aquilo que é verdadeiro, então a gente começa a se libertar. E as nossas raízes vai se libertando de tudo aquilo que é ruim, E vamos ficando cada vez mais fortes para poder ficar revigorados a ponto de chegar a dar frutos. E eu quero falar sobre a verdade. O profeta Jeremias, ele passou por uma grande tribulação na vida dele. Ele foi um dos profetas que pregava muito a verdade e ele era recriminado por todas as pessoas por falar algo que muitas vezes doía, mas que ia trazer libertação para aquele povo. E aquele povo não queria ouvir a verdade. E ele foi perseguido, ele foi lançado num poço, ele foi lançado na lama, ele foi preso, ele foi humilhado. E às vezes isso acontece na nossa vida quando a gente começa a querer andar na verdade. Por que acontece? Porque a gente está passando pelo processo da libertação, A palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse processo de libertação na nossa vida, ela tem que estar engajada com a verdade. A nossa vida só começa a mudar, a nossa vida só começa a ser transformada quando a gente começa a se libertar. E o profeta Jeremias, aqui no versículo 38 de Jeremias, ele tenta levar essa verdade para o rei Zedequias. Ele tenta levar essa verdade e alguns que ouvem essa verdade lança ele dentro de um poço cheio de lama. E um dos serviçais do rei acha aquilo injusto e fala: não, meu rei, tá errado o que estão fazendo com este homem. Este homem prega a verdade. E eu tenho certeza, meu rei, que se o senhor for falar com ele, ele vai falar a verdade para o senhor. Porque o povo estava sendo perseguido por Nabucodonosor. O rei Zedequias, ele pede para buscar Jeremias, tirar ele do poço, para ouvir a verdade. Porque ele queria uma direção, ele queria saber o que Deus estava fazendo por eles. O que Deus queria que aquele povo fizesse, qual que era a direção que aquele povo tinha que seguir. Jeremias fala: se eu te disser a verdade, me livrará da morte? Porque ele já tinha sido humilhado, ele já tinha sido perseguido, ele já tinha sido lançado num poço de lamas por dizer a verdade. E às vezes isso acontece na nossa vida.
Quando a gente começa a praticar essa verdade, a gente é perseguido, a gente é humilhado, a gente é envergonhado. Mas é a verdade que nos traz a libertação. Por isso que temos que permanecer firmes na verdade. Não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A missão da nossa igreja, Church Raízes, é isso. É levar para você todos os suprimentos da palavra de Deus. Todos os nutrientes da palavra de Deus. Toda a essência da palavra de Deus. Para que você possa ter as suas raízes fortes, para você lá na frente gerar o seu fruto. Né? E aqui fala que Jeremias disse a verdade. O rei ouviu Jeremias e por isso ele teve o livramento. Ande na verdade. Não importa o que você tiver que enfrentar daqui para frente, não importa quais são as lutas que você vai passar, porque é natural. Quando a gente começa a andar na verdade, o inimigo se levanta mesmo. O inimigo não quer que você seja uma pessoa forte. O inimigo não quer que você receba esses nutrientes. O inimigo não quer que você gere frutos. Fale a verdade sempre. Permaneça na verdade. Fique firme na verdade. E você gerará muitos frutos. Em o nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos dizendo